Superar, inovar e transformar é ser capaz de dar vitalidade. E a vitalidade respeita o tempo e a história. O livro que eu mencionei, no qual está essa reflexão, que é o Educação, Escola e Docência, quando eu vou autografá-lo, e eu gosto de fazê-lo, eu tenho um hábito, para cada um dos 30 livros que eu já escrevi, na hora que eu vou autografá-lo, eu escrevo sempre nele uma virtude. Nesse livro, Educação, Escola e Docência, além do teu nome e do meu, claro, eu escrevo partilha. Partilha. Porque a ideia de escola e docência é a percepção e a prática da partilha. Partilha da ideia, partilha da competência, partilha do sonho, partilha da capacidade. Só que a partilha precisa se renovar. Eu tenho um livro chamado Não Nascemos Prontos. É interessante porque ele é contra uma frase que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato de geladeira. Fogão, sapato de geladeira nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, não nasci pronto e vim me gastando. Em 2017, eu sou a minha mais nova edição. Revista, um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando, eu nasci não pronto e vim me fazendo. Em 2017, eu sou o mais novo Mário Sérgio Cortella. Não sou inédito, porque muito do que eu sou eu trouxe da minha história. Mas eu não sou mais o mesmo. Eu sou novo e quero sê-lo. Nesse sentido, 43 anos de docência. Será que eu já saí da aula? Só se eu inovar. E a inovação vem da minha capacidade de aprender, de estudar, de ser humilde naquilo que preciso saber, de ir buscar. Saber que você supera em educação, mas não encerra. E eu quero aproveitar esses teus 15 minutos de desespero até 12h30 para pensar exatamente nessa direção. Imagine a percepção de que a gente se renova no cotidiano. O livro Não Nascemos Prontos, quem fez o prefácio dele é o André, meu filho que tem 40 anos. E na minha casa sempre meus filhos fazem os prefácios dos meus livros, não quero ninguém que fale mal de mim, e esse foi ele que fez. E o André, que hoje tem 40 anos, quando ele tinha 18, um dia ele estava fechado em casa, em São Paulo, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala em casa, ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, ela é boa. Tanto faz qual é a música. Até sertanejo universitário. Embora eu tenha um sonho em relação ao sertanejo universitário, que eles se formem. Mas vocês imaginarem, há algo que é marcante, que é a ideia de que música boa é aquela que emociona. O André ouvindo rap, quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. O André, hoje ele gosta de ópera, na época não. Saiu do quarto dele injuriado e veio até a sala para me dar uma bronca por causa da altura da música. Aliás, eu estava ouvindo uma área magnífica do Puccini chamada Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, que é uma área estupenda, que aliás é para soprano, pelo óbvio eu não posso cantar aqui, e que foi gravada, né, pela Maria Callas, a nossa maior da história. Eu até dou risada, porque às vezes tem gente que coloca essa área em cerimônia de casamento na igreja, na hora da bênção das alianças. E eu sempre dou risada, porque ou a pessoa não entende ópera, ou ela entende muito de casamento, porque a área fala de uma menina que vai se matar. Esse é o conteúdo da música. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo numa secretaria, numa prefeitura, num órgão público ou privado, num churrasqueira, né, num fogão, num centro cirúrgico. Eu ouvindo ali Mio Babino Caro, que é magnífico, mas fala de um suicídio. Aliás, olha que coisa. Desculpe se alguém aqui colocou no próprio casamento, né? Mas é uma coisa que você conhece, você sabe o quanto que é bonito, e é uma das coisas que a gente não pode esquecer. Há pessoas que no dia a dia acabam deixando isso de lado, mas a música, ela é estupenda, só que ela fala de suicídio. Você conhece a música, quer ver? Vamos ver, só.
Ó meu papaizinho querido, tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta-Rossa, ou o senhor me dá esse anel de noivado, ou eu me mato. E ela se mata, e a pessoa põe no casamento na igreja. Deve ser premonição. Não sei se alguém aqui colocou o próprio casamento. Eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap, ele saiu do quarto dele, veio até a sala e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai, isso lá é música. Eu falei: André, meu filho, que pena. Você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que o único modo de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade está ficando impermeável à renovação do teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade é incapaz de dar um passo além do lugar onde você já estava. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou: pai, você está ficando louco. Eu falei: André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Idoso é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho você pode ser com 15 anos de idade, 20, 40, 60. Tem menino de 12 anos de idade que já está velho, cheio de certeza, acho que já sabe. Acho que inclusive foi ele que fundou o mundo, que o mundo começou com ele. E tem gente de 40 anos de idade que já está velha, e tem gente de 60 que não envelheceu. A educação escolar, ela tem muita coisa que é idosa, e algumas que são velhas. As velhas temos que descartar e superá-las. Aquelas que velhas não estão, e que ganharam vitalidade, nós temos que inovar, isto é, não apenas repetir. Porque toda a função, claro, é transformar de maneira que se consiga, antes de qualquer coisa, a recusa àquilo que já está ultrapassado. Nesta hora, vamos imaginar algo, e eu quero aproveitar esse teu tempo final exatamente nessa direção. Nosso país vive hoje um movimento de crise. Você sabe que a palavra crise, ela vem do sânscrito. No sânscrito, a expressão é kriya, que significa purificar. Quem aqui já praticou Ashtanga ou Yoga como técnicas, né, também estruturadas, essas trazem um exercício de purificação, de limpeza, chamados Kriya. Porque o que é uma crise? É aquilo que separa o que não serve daquilo que serve. Uma crise é aquilo que descarta o arcaico e cuida do que é tradicional. É aquilo que faz com que o positivo seja afagado e o negativo seja sepultado. Nosso país vive hoje uma condição que é difícil, é turbulenta, ela é dolorida, mas ela é necessária. Nunca nós aprendemos tanto quanto quando agora estamos aprendendo a lidar com política, a lidar com a nossa, às vezes, omissão, a lidar com distração, a entender que o público, isto é, aquilo que pertence ao povo. O público não é aquilo que não é de ninguém, mas é aquilo que é de todos. Há muita gente que trabalhou anos com a ideia de que o público é aquilo que a ninguém pertencia, de que ninguém era dono. Nós estamos invertendo um pouco essa percepção. E a ideia de que o público não é aquilo que de ninguém é, mas aquilo que é de cada um e de cada uma, que tem que ser cuidado enquanto patrimônio. Claro, é preciso ter esperança, é preciso ter iniciativa, é preciso, acima de qualquer coisa, a capacidade de superar, inovar e transformar como uma decisão ética. Educação, escola e docência, novos tempos, novas atitudes. Mas Cortella, imagina, eu já sei, eu estou nisso há muito tempo, eu já atuei em secretaria antes, já estou aí há 20 anos. Cuidado. Há um grande pensador britânico do século VIII, um homem chamado Beda. Nós estudamos em filosofia com o padre Lados, que já faleceu, era um pensador medieval. E Beda, que é chamado pelos católicos, anglicanos e ortodoxos de São Beda, Beda, o venerável, disse algo para você e eu não esquecemos. Ele disse: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro,
não perguntar o que se ignora. Digo de novo: há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas. 3 trilhas virtuosas para superar, inovar e transformar. Ensinar o que sabe, praticar o que ensina e perguntar o que ignora. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Não há crise que se ultrapasse sem humildade, generosidade e coerência. E nesta hora, claro, alguns iriam, como eu disse, já envelhecidos. E você sabe, Cortella, eu estou nisso há muito tempo. Cuidado. Não é porque você faz uma coisa há muito tempo que você está apto para continuar fazendo bem. Exemplo, hoje de manhã em São Paulo, num hotel, uma senhora deu sinal para um táxi na porta do hotel, que é uma coisa que é antiga, dá sinal para táxi. Ela deu, o táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou assim: por favor, aeroporto de Congonhas. O taxista disse: pois não. E foi. Quando estava chegando perto da Avenida Moreira Guimarães, continuação da 23 de maio, ela achou estranho, falou: engraçado, São Paulo o taxista fala tanto, ele está tão quieto, né? Será que eu não fui simpática com ele? Como ela estava do banco de trás, ela não teve dúvida. Para falar com ele, ela foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu nas costas, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou assim: senhor, me desculpe, eu não queria assustar o senhor. Ele disse: não, minha senhora, a senhora que me desculpe. Sabe o que é, dona? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é a minha primeira passageira. Ela falou: e o que o senhor fazia antes? Ele falou: eu fui por 20 anos motorista de um carro funerário. Cuidado com o tapinha nas costas. Não é porque você está há 20 anos em educação que você já está apta ou apto. Uma coisa é dirigir um carro funerário, outra coisa é um táxi. Uma coisa é ser gestor da educação. Em 2010, quando o país crescia, a gente viajava, tinha uma coisa deliciosa chamada caos aéreo. Não cabia de gente em aeroporto. As pessoas faziam um cruzeiro, compravam linha branca, carro vendido em 80 meses, gente comprando iogurte. Você já imaginou? Outra coisa é fazer educação em 2017. Uma coisa foi ser secretário de educação quando eu fui, em 1990, 91, 92. Sucedendo a Constituição Nova de 88, com uma outra distribuição de recursos começando. Outra coisa é sê-lo quando há, por exemplo, a inclusão das creches. Quando eu fui secretário na capital, as creches ficavam na outra secretaria. Elas eram ligadas à Secretaria de Bem-Estar Social. Todo o recurso da função ensino ia para o ensino fundamental e algumas escolas de ensino médio já existentes. Outra coisa é fazê-lo com um fundamental de 9 anos. Ou fazê-lo com 8. Uma coisa é fazer com professores que se formaram num tipo diferente de escola, de tempo, de cidade, com um salário que era mais elevado. Alguns de nós nos lembramos quando crianças, o visitante vinha ver nossa cidade, Jundiaí, a gente mostrava: aqui mora a diretora da escola, aqui mora a professora, aqui mora o juiz de direito. Nossa atividade foi sendo banalizada em termos de remuneração, por conta de algo que é absolutamente positivo, que é a democratização do acesso. Só que a democratização do acesso não deveria e nem pode ser feita à custa de um estrangulamento das condições de trabalho da atividade docente. Por outro lado, quando o nosso colega pergunta: quem quer dinheiro? Você sabe que dinheiro é importante, mas não é basta. É claro que ele queria que a resposta fosse o que foi. Claro que a gente sabe que, por mais, se a gente tivesse um aporte hoje de todo o orçamento da educação, né, dos Estados Unidos da América do Norte, tivesse só para nós ainda não daríamos conta do que nós temos de fazer, porque a nossa questão não é só dinheiro. Ela é dinheiro, mas ela não é só isso.
ela é uma concepção pedagógica, uma reorientação da nossa cabeça em relação ao que fazemos. A ideia de que o público é de todos, em vez de não ser de ninguém. É preciso mexer nas redes de ensino também, para que não haja o desprezo da escola pública por parte de quem ensina na escola pública. Quanta gente você conhece, eu conheço, que atua na escola pública, mas despreza a escola pública? Ameaça o filho com a escola pública, você não está estudando, você vai ver. Vou te pôr numa escola pública. E recebe o dinheiro da população que paga os tributos. Só uma palavra para isso, do ponto de vista ético, isso é nojento. É alguém que recebe o seu rendimento, mesmo que considere pouco, mas recebe daquele que ela despreza, daquela que ela acha que é uma fonte suja. É preciso reinventar e inovar também nossa consciência em relação à escola pública. Não é só em relação a equipamento, isso também. Tecnologia, isso também. Mas a tecnologia não é exclusiva. Insisto, eu estou falando aqui há quase 1 hora, ainda faltam 4 minutos para você se libertar de mim. E eu estou usando uma coisa única, que é a mais avançada tecnologia de conhecimento que existe, que é o cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu. Espero que leve na hora que sair. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por açúcar, carboidrato, proteína, tem 3 milhões de anos de uso, e ele que inventou tudo isso, inclusive o que nos auxilia. Mas nos auxilia se eu tiver clareza, por isso, claro, sem dúvida, superar, inovar e transformar, para onde? Qual é o nosso projeto em cada comunidade? Como é que isso é debatido dentro daquele modo de ali estar? O recurso precisa vir, sem dúvida, se espera que venha. E ele vem para auxiliar qual projeto? Cuidado. E aí eu vou terminando, de fato. Um fórum da Undime, eu já disse isso outras vezes e quero retomar. Ele é um lugar para a gente evitar a autópsia. Muita gente na área de educação, quando se junta para debater na escola pública o que tem que ser feito, fica o tempo todo só fazendo autópsia. Isto é, identificando a causa-morte. Não dá certo, não funciona, não vai, não tem. O MEC não manda, não, o FNDE não... Às vezes não manda mesmo. Às vezes manda e não... Olha só, cuidado para não passar 2 dias aqui fazendo autópsia. Um fórum é um lugar para fazer biópsia. A grande diferença, você sabe, entre autópsia e biópsia é que na autópsia você só identifica a causa do falecimento. E na biópsia você pega uma coisa viva, que é a escola pública paulista, dentro dos municípios, vê o que ela tem de problema para corrigir, para ela continuar viva. Por isso, um fórum é um lugar de biópsia, em que a vida possa vir à tona, em que a ideia de superar, inovar e transformar consiga distinguir do passado aquilo que é tradicional e proteger, e pegar aquilo que é arcaico e descartar. Educação, escola e docência, novos tempos, novas atitudes. Voltamos ao Einstein. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Por isso, nesse minuto final, eu queria lembrar algo que nos ajuda. E como disse antes, a hora que terminarmos, eu vou passar no banheiro, depois eu estarei ali no stand da Cortez. Tem gente que às vezes quer que autografe livro, às vezes nem todos. Alguns querem tirar uma foto. Para quem gosta de tirar foto, eu sempre digo, tire, azar seu. Né? Mas eu farei com alegria. Mas nesse meu tempo final, eu queria lembrar algo. Para mim é absolutamente honroso, mais uma vez, Maria Alba, estar aqui, frente a colegas homens e mulheres. Eu que nunca fui professor na rede pública, fui gestor na atividade pública, mas não tenho atividade docente, nem saberia fazê-lo. De encontrar tanta gente aqui neste território que tem algo decisivo, que é a partilha da esperança, a partilha da decência, a partilha do sonho. Gente que tem vários homens e mulheres que nos inspiram, mas que não esquecem. Jamais. É por isso que a Undime faz mais um fórum para a gente fazer nossas biópsias, de maneira a recusar a autópsia, a submissão aos fatos e a adesão a um projeto que é biocida, que é exatamente a ideia do que eu posso fazer. A vida é assim. Por isso, cumprimento sim cada um e cada uma, e aí concluo de vez com uma ideia. Não esqueça do grande Beda.
generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Isto é, ensinar o que sabe, praticar o que ensina e perguntar o que ignora. É isso que nos permitirá superar, inovar e transformar e dar honra à nossa atividade e nos dar orgulho também de estar numa história em que a gente cuida daquilo que é público e cuida, portanto, da nossa decência. Eu faço isso há 30 anos, cuidado, não é porque você faz uma coisa há 30 anos que você continua apto para fazer. Eu sou professor há 45 anos, eu tenho que estudar, ir atrás, buscar, saber o que o jovem está ouvindo, que tipo de filme ele assiste, sentar para ver Marvel. Porque ele vê. Acompanhar Rock in Rio inteirinho. De repente eu olho, está lá. Gente que estava em 1989 no Rock in Rio e gente que chegou agora. Eu preciso saber, ter ideia do que é, porque do contrário a minha competência vai esvaziando. E é claro, mas eu faço há 30 anos, cuidado. Hoje de manhã, na Voluntários da Pátria, em São Paulo, na porta de um hotel, logo cedinho, uma senhora deu sinal para um táxi, que é um sujeito antigo de pegar um táxi. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou: por favor, o senhor me leva ao aeroporto de Congonhas? O táxi disse: pois não. E foi. Quando ele já estava ali na Moreira Guimarães, né? Já estava na direção do aeroporto, ela falou: engraçado, o taxista em São Paulo fala tanto, ele está tão quieto, acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou: senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse: não, dona, a senhora me desculpe, sabe o que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou: é? E o que o senhor fazia antes? Ele falou: eu fui por 20 anos motorista do serviço funerário. Certo? Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o passado te assombrando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos, 30, que você está preparado para fazer. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o vir à tona, a emergência, vir à tona, emergir, de múltiplos paradigmas, modos de fazer, de pensar. E nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Beda, que é chamado de São Beda, né, por católicos, ortodoxos, luteranos e também anglicanos. Beda, ele diz algo que eu vou repetir 2 vezes. Ele diz: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo. Há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui, pessoas que colocam o poder da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são 3 trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe. Mais especialmente, e eu quero usar os teus 3 minutos finais de desespero nessa direção. Já se foi mais de 1 hora, você nem notou, você estava cochilando. Quero lembrar que dessas 3 trilhas virtuosas, a mais importante delas é humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível
permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Aliás, porque só conhecendo aquilo que não conheço, poderei avaliar se ele tem cabimento no que fazemos ou não. E nesse sentido, abrir a cabeça para o mundo que chega. Num mundo em que eu posso, desde publicar, escrever livros em plataforma papel, como no mundo digital, fazer cursos presenciais, ou como tenho eu, curso online de filosofia. Fazer aquilo que nos permite uma capacidade de fazer essas pontes todas dos nossos tempos de existência, mas acima de tudo, comemorar com humildade. E uma pessoa que tem humildade sabe que não se deve confundir humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética. Preste atenção. A humildade intelectual nos coloca a necessidade, inclusive, de prestar atenção em quem não concorda com a gente. Uma das coisas mais tolas é achar que já sabe tudo que pode ser sabido e tudo que é necessário. Eu, Cortella, nunca esqueço. Cautela, um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Porque quando você presta atenção em algo que impede que você se acomode, muda o patamar. Eu, Cortella, quando secretário de Educação na capital paulista, uma parte do trabalho bom que a equipe fez, não foi só isso, mas também isso, a gente deveu a uma oposição muito bem feita. Porque a oposição bem feita, aquela que é respeitosa, mas que também não é negligente, permite que a gente não fique, eu faço o que eu posso. Aliás, eu nunca esqueço de um vereador, que hoje é deputado federal, e que infernizava a minha vida. E eu sou grato a ele. Quando eu encontro com ele, eu agradeço por em nome da minha equipe, porque ele, para o meu desespero, era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E ele era da oposição. E por lei, ele podia chamar a mim, executivo, toda semana na Câmara para prestar esclarecimento. E ele chamava. E toda semana eu tinha que ir. Um dia, inclusive, na Câmara, eu cheguei a perder a cabeça na discussão e pratiquei aquilo que chamaria de desacato. Ele não notou na hora, senão ele teria mandado me prender. Porque na hora da discussão, uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome de Vossa Excelência para uma escola municipal. Ele falou, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então. No entanto, eu sou grato a ele por uma razão. Ele dificultou o envelhecimento de ideias e práticas. Ele fez com que eu, servidor público, com a equipe que estava, que eu não acomodasse, sentasse, relaxasse e achasse tudo bem. Eu faço o que eu posso. Aqui não adianta fazer nada. Para que isso? Bobagem. Alguém tem que fazer alguma coisa.